A SnapMaker acabou de lançar uma bomba atômica na indústria de impressão 3D com isso. O SnapMaker U1, um trocador de ferramentas de 4 cabeças e 270 milímetros, que a partir de hoje você pode adquirir durante os $749. Então, neste vídeo, vou mostrar o que ela tem, do que é capaz, como eles conseguiram um preço tão baixo e por que, no final das contas, eu acho que essa impressora 3D é realmente revolucionária. Vamos nessa! Ao longo deste vídeo, vou mostrar exatamente o que essa impressora tem e do que ela é capaz, e vou fazer o possível para manter meus comentários ao mínimo absoluto. Depois, todos vocês podem me dizer nos comentários abaixo o que acharam dela. Essa impressora é uma tentativa comprometida e de baixo custo de ser uma trocadora de ferramentas, ou é uma mudança de paradigma revolucionária no mercado que, honestamente, deveria custar o dobro do preço? Parece um acordo? Ótimo! Vamos lá! Primeiro, vamos falar rapidamente sobre especificações e hardware. Normalmente, eu não iria entediar vocês com tudo isso, mas tem algumas coisas bem interessantes que eu realmente acho que devo comentar. Você pode pular essa parte se não te interessar ou se já tiver visto essas informações nos materiais da SnapMaker. O volume de construção é de 270 milímetros cúbicos, com mesa que chega a 100 graus Celsius. São 4 cabeçotes independentes, alinhando-se automaticamente, cada um alcançando 300 graus Celsius, com bicos de aço inoxidável de troca rápida. Minha unidade tem revestimento Diamond-like Carbon, então acredito que lançarão versões em aço endurecido em breve. O carregamento do filamento fica mais fácil com esses pequenos carregadores automáticos laterais, uma melhoria em relação a outros trocadores de ferramentas do mercado. Recebemos um clipper personalizado como firmware, com previsão de publicação conforme a licença de código aberto. Você também pode acessar a interface Fluid, pelo menos na minha unidade, pelo modo local Area Network. Para o fatiador, usamos o SnapMaker Orca, que, diferente de muitas versões personalizadas, traz novas lógicas e interface para o trocador de ferramentas. Mas veja só, essas mudanças já estão integradas nas versões noturnas do Orca Slicer principal, incluindo a capacidade de imprimir diretamente do fatiador e monitorar essa interface personalizada remotamente, o que em termos de compatibilidade coloca essa impressora à frente de praticamente toda a indústria, incluindo Bambu Lab, Prusa, Creality e quase todo mundo. Por fim, como você provavelmente percebeu, essa impressora está atualmente aberta na parte superior, mas possui uma porta de expansão para uma futura tampa, estilo top hatch, que espero que seja tanto aquecida ativamente quanto filtrada para a impressão de materiais de nível de engenharia. Certo, especificações técnicas à parte, vamos começar a imprimir. Regras são regras, por isso, imprimi primeiro este Banshee de 4 cores que demorou 2 horas e meia. Está bom, mas isso não é tão interessante ou impressionante. Então, vamos seguir em frente. Ah, desculpa. Para minha segunda impressão, decidi realmente testar essa impressora. A SnapMaker me deu todo tipo de aviso sobre coisas não finalizadas, pré-produção, blá blá blá, então eu queria ver quais eram os limites. Carreguei 3 modelos muito legais do Wolverine Deadpool da Set of 3D, que, pelas garras e pela katana, são claramente muito mais adequados para impressão em resina, e apertei imprimir. Eu esperava que muitas coisas acontecessem, mas uma impressão concluída não era uma delas. Na verdade, durante essa impressão, a construtora que estava trabalhando do outro lado da rua acabou derrubando a eletricidade de todo o quarteirão por umas 5 horas. E você pode realmente ver a pequena linha ou deslocamento onde isso aconteceu bem aqui. Mas considerando que a queda de energia aconteceu enquanto o cabeçote de impressão estava literalmente em cima do modelo, eu realmente fico surpreso que essa impressão conseguiu se recuperar e que o produto final ficou até aceitável. Sim, o bloco de purga realmente se soltou no meio, assim como um dos modelos perto do final da impressão. Mas sendo totalmente honesto, eu definitivamente não limpei a mesa de impressão durante a montagem e coloquei meus dedos nela toda. Então, isso provavelmente foi culpa minha. Mas, olha só o resultado. Prometo limitar meus comentários, levando em conta meus vieses.
Então só vou apontar que os suportes automáticos nas garras e na espada realmente não funcionaram, mas eu já esperava por isso. Há um pouco de material de suporte fundido à parte inferior do modelo. Isso não seria notado se fosse tudo da mesma cor, mas como mudamos, acaba sendo. Então, no futuro, se eu não precisar de todas as 4 cores, vou configurar uma das ferramentas para um material de suporte destacável e usá-la pelo menos nas interfaces de suporte para testar isso. Agora, vamos pegar outro modelo que foi claramente projetado para resina, mas que só precisa de 2 ou 3 cores. Eu escolhi este incrível soldado de Round 6, uma colaboração entre Fotis Mint e Waxter. Dê só uma olhada nesses detalhes, além da dificuldade das trocas de ferramenta em detalhes tão pequenos como quando pintei coisas como os botões. Vamos ver o que acontece. Caramba! Eu não achei que isso fosse funcionar tão bem. Acho que talvez a Snapmaker tenha subestimado essa máquina. O filamento de suporte destacável fez um trabalho perfeito, não deixou nenhuma marca ou cicatriz. Os detalhes da máscara ficaram quase perfeitos. Você consegue até perceber parte da textura detalhada do macacão de lona. Sem ver faz apenas uma extrusão perfeita. As áreas onde a cor vaza e não está perfeita mostram que meu trabalho de pintura não foi perfeito e a impressora reproduziu isso fielmente. Mas vamos lá, né? PLA é fácil. Qualquer multiplexador faz isso com paciência. E quanto à impressão realmente multimaterial? Para testar isso, eu recentemente projetei essa empunhadura de câmera e quero tentar imprimi-la na U1. Eu já imprimi uma na Prusa XL, mas o PETG fibra de carbono que usei ficou muito flexível. Então, em vez disso, vou carregar um pouco de Polymaker Polysonic Pro PLA, que deve ser bem rígido, além de um pouco de Polymaker 985 TPU, e testar. Agora, só um parêntese, eu já tive alguns problemas com os extrusores da Snapmaker e filamento TPU no passado. Então eu realmente não sabia o que esperar. Por exemplo, aposto que o sistema automático de carregamento de filamento simplesmente não vai funcionar com TPU e eu vou precisar carregar o TPU por algum desvio improvisado na parte de trás. De jeito nenhum. Uau, isso funcionou. Ok, bem, aposto que vai subextrudar. Caramba, ok, então o produto final parece quase perfeito. Alguns fios de TPU ficaram presos entre as camadas de PLA, provavelmente porque o filamento absorveu umidade durante a impressão. Por isso, pode ser melhor imprimir certos filamentos direto de um secador. O resultado ficou lindo e funciona perfeitamente. Vou compartilhar um link para o meu design na descrição caso você queira baixar. Ela imprime com vários materiais e coisas bonitas, mas e filamentos mais técnicos? Ok, isso é realmente impressionante. Acho que essa é uma das peças 3D mais bonitas que já vi. Por incrível que pareça, esta peça para minha Prusa XL combina PETG fibra de carbono da Atomic Filaments com PETG da Prusa Mint. Os perfis para o modelo U ainda são bem limitados. Eles prometem lançar muitos outros antes do envio. Então, na verdade, eu tive que criar meu próprio perfil para o PETG fibra de carbono e eu meio que esperava que a primeira impressão fosse um desastre, mas olha, ficou perfeita. E para quem pensa, espera Jonathan, você mudou de ideia sobre o PETG? Não, eu ainda odeio o PETG e acho que é uma criação do diabo, mas o PETG fibra de carbono é a exceção e adoro, e toda regra tem exceção. Até agora, porém, não vi exceção para a regra de impressões muito impressionantes vindas da U1. Francamente, não estou acostumado a não quebrar impressoras de pré-produção nos testes. Então, vamos aumentar a dificuldade para 11, com uma impressão de 21 horas que tenho quase certeza de que vai caber. Gente, o que a gente tá fazendo aqui? Tipo, vocês realmente esperam que eu finja que isso não é incrivelmente impressionante? Primeiro, ignorem esses vazamentos de cor no topo dos modelos, pois são causados pela transparência do filamento, como ocorre em uma Hue Forge. Eu tentei imprimir esses modelos com camadas de 0,1 mm por causa das formas curvas e orgânicas desses carros. Além disso, eu pensei que talvez isso fosse um erro e que a impressora tivesse vazado cores aqui e aqui. Mas quando eu voltei para conferir, descobri que na verdade eu deixei passar um ponto enquanto pintava, e a impressora só reproduziu fielmente.
Esses 2 cartões de montagem, feitos pelo especialista e já fatiados, devem levar pouco menos de 22 horas. Levaram 27 horas, provavelmente porque o fatiador ainda não conhece os tempos exatos de troca de ferramenta. Mas, ainda assim, eu comparei isso com a configuração de agrupamento inteligente de filamento na Bambu Lab H2D de $2.400 e a U1 ainda foi 15 horas ou cerca de 55% mais rápida. Sem contar que a H2D teria desperdiçado 93% mais filamento, basicamente o dobro no processo, fazendo com que a impressão final custasse 6,30 a mais. Compare com a Creality K2 Plus, de bico único, que, ao meu ver, não prevê bem os tempos de impressão. Com as mesmas configurações, você vê mais de 400 gramas extras de filamento desperdiçado, somando dólares americanos, 15 jogados fora só nesses 2 modelos. Com esses números, fica fácil ver como essa impressora se paga se você pretende fazer muitas impressões coloridas. De qualquer forma, para essa impressão, eu simplesmente deixei a impressora funcionando durante o fim de semana enquanto fui para o norte visitar meus sogros, o que, sinceramente, é um nível de confiança reservado para pouquíssimas máquinas na minha fazenda. O único problema dela foi, novamente, uma leve aderência à mesa em uma das peças mais difíceis, o pneu. Para ser justo, acho que nunca cheguei a limpar a mesa de impressão, mas depois disso, apliquei Madigu e isso resolveu qualquer problema futuro de aderência à mesa. E quero dizer, o que posso dizer? Se você ignorar esses problemas de transparência do filamento e as linhas de camada feias causadas pelos formatos orgânicos malucos desses carros esportivos, essas 2 impressões 3D impressionam. Foram feitas em 2/3 do tempo, com metade do filamento em uma impressora que custa 1/3 do valor do principal modelo do mercado. Seria mentira fingir indiferença, mas será que ela consegue fazer isso com confiança? É legal conseguir fazer isso uma vez. Agora que passei de 50 horas e milhares de trocas de ferramentas, será que ela aguenta mesmo? Ou será que isso foi só sorte? Sério, essa impressora me surpreendeu demais. Veja essa impressão do Skull Droid feita por Pipe Cox. 16 horas, 2 apagões, nenhum problema, nenhuma troca de ferramenta perdida, nenhuma camada deslocada. As peças se encaixam perfeitamente e as engrenagens funcionam direitinho. Tipo, eu tô exagerando aqui? Isso é absolutamente insano. Essa impressora custa $749. Na fase Early Bird do Kickstarter, e até o preço sugerido é apenas $999. Tipo, como é que eu vou ser objetivo sobre isso? O que vocês querem que eu faça? Querem que eu tente fazer algumas críticas só pra deixar o vídeo mais equilibrado? Beleza, vamos lá. O novo serviço em nuvem da SnapMaker ainda não está totalmente escalonado, sendo um pouco lento e cheio de bugs. Ele me desconecta do slicer sempre que fecho o programa e não consigo imprimir de forma confiável na nuvem. Por outro lado, a SnapMaker se destaca por permitir rodar a máquina no modo local e acessar direto a interface Fluid. Então eu tenho feito upload e download de coisas como G-Code e timelapses por lá. A calibração automática da extrusão do filamento demora bastante para cada um dos filamentos. Acho isso meio chato. Ok, aqui está um. Esses painéis de plástico aqui em cima parecem bem baratos, e as presilhas são um pouco soltas. Não tem alça para levantar a impressora. Isso é uma crítica real. E acho que o plástico branco mancha com facilidade. Mas, por outro lado, eu preferiria que essa impressora custasse $100 a mais e fosse feita de painéis de alumínio? Provavelmente não. Ok, aqui, isso é uma crítica de verdade. Gostaria que todas as cabeças de ferramenta alcançassem 320 graus Celsius ou até 350 graus Celsius, como a K2 Plus. Na minha opinião, 120 graus Celsius na mesa deixaria a impressora mais preparada para materiais de nível de engenharia no futuro. Mas eu acho que você pode até imprimir PPA fibra de carbono a 310, especialmente se usar algo como o produto poliamida da Magigu na superfície de impressão. E se a atualização da tampa superior permitir que essa impressora atinja câmaras internas suficientemente altas, você provavelmente ainda conseguirá imprimir com qualquer filamento. Certo, só mais uma. 4 cabeças de ferramenta. Talvez eu esteja mal acostumado com a Prusa XL, mas frequentemente quis uma 5ª cabeça de ferramenta, seja para suporte destacável ou porque muitos modelos multicoloridos são feitos para os ecossistemas multicoloridos da Prusa e Bambu, que oferecem de 5 a 16 cores.
Apesar de pensar sobre isso, não vejo por que não seria possível adicionar lógica ao slicer para solicitar que o usuário troque manualmente um filamento em uma das cabeças durante a impressão. Por exemplo, você pode definir uma camada, como aqui, onde não precisa mais do branco e deseja trocar para o vermelho, como nas lanternas traseiras. Até lá, um pouco de tinta resolve fácil esse problema. E espero que, se a U1 for um sucesso comercial, a SnapMaker lance uma versão de 350 x 350mm com 5 ou 6 cabeças de ferramenta chamada U2 ou U1 Max. Vamos falar da situação de compra. Apesar de ser do Kickstarter, essa impressora vem de uma empresa já conhecida com histórico de entregar produtos. No momento, você pode adquirir a SnapMaker U1 pelo preço muito baixo de R$ 749 para os apoiadores iniciais, com uma data estimada de envio para este. Na verdade, estou gravando antes disso ser finalizado. Se preferir esperar o envio das unidades, ainda custará apenas US$ 999, valor baixo pelo que recebe. Olha, tentei ser o mais objetivo possível neste vídeo, mas acho que os resultados falam por si só. Conversei com outras pessoas que analisam essa máquina de forma imparcial e todos estamos impressionados. Literalmente não tive nenhuma falha de impressão, exceto as causadas por mesa suja. E as circunstâncias estavam totalmente contra mim. Como mencionei, isso não é uma análise, e pode ser que a unidade de pré-produção que recebi tenha sido escolhida a dedo, ou seja, superior à de produção que você receberá. Mas é a minha opinião pessoal, baseada na minha experiência, que mesmo pelo dobro do preço promocional do Kickstarter, essa máquina ainda seria uma verdadeira pechincha. Eu recomendaria para quem deseja fazer muitas impressões 3D multicoloridas ou com vários materiais. Mas olha, eu adoraria ouvir nos comentários abaixo. Será que eu exagerei e deixei meu viés falar mais alto? Ou você concorda que essa impressora é, objetivamente, uma grande ruptura no mercado atual de impressoras 3D? Se a versão de produção dessa impressora será confiável a longo prazo ou se a nova vai revolucionar o mercado como prevejo, só o tempo dirá. Mas, do meu ponto de vista, não posso negar que esse é o produto mais impressionante que passou pela minha bancada de testes em anos. Isso é tudo por hoje, vejo vocês no The Next Layer.